Bom dia, crianças! Dando continuidade às nossas aulas de História e Geografia, hoje faremos as páginas 123, 124, 125 até a 126, ok? Colocando a data, hoje é 20/8. Falaremos sobre a interdependência entre o campo e a cidade. O que seria essa interdependência? Um depende do outro. Como assim? Vamos lá? Você aprendeu que as zonas rural e urbana têm paisagens diferentes e que, em cada uma delas, se desenvolvem atividades também diferentes. Porém, há uma grande interdependência entre elas. Interdependência é uma relação de dependência entre duas pessoas ou coisas. Então, como a Pro havia dito, uma depende da outra. Então, falando em paisagem, olha a diferença que nós temos aqui. Paisagem urbana, aqui na cidade, Avenida Paulista, onde nós moramos, né? Na cidade de São Paulo, é uma foto tirada em 2013. Aqui é uma paisagem rural, onde apresentam gados pastando próximo a uma plantação de cana-de-açúcar, no município de Dracena, também em São Paulo, uma foto tirada em 2005. Então, as duas fotos foram tiradas no estado de São Paulo, aqui na zona urbana e aqui na zona rural. Olha a diferença de uma para outra. Muitas construções, carros, dentro dos carros, pessoas, né? Aqui, plantações, animais. O que vocês percebem aqui? Onde há muitos carros, poluição. Onde há muita área verde, o ar é mais puro. Então, existem muitas diferenças entre uma paisagem e outra, tá? Não é só o campo que fornece alimentos e matérias-primas para a cidade. Muitos produtos fabricados na zona urbana são também utilizados na zona rural. Enxadas, arados, tratores e outras máquinas agrícolas, produtos químicos, computadores, roupas, sapatos, telefones, combustível, aparelho eletrônico, como televisão e rádio, entre muitos outros. Então, tudo que a Pro citou aqui são elementos que as pessoas que moram e trabalham na zona rural também utilizam, assim como as pessoas que moram na zona urbana, não é mesmo? Então, dá uma olhada aqui nessa casa em pequena propriedade de plantação de hortaliças no bairro de Vargem Grande, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então, aqui é um bairro na zona rural, né? Mas que tem uma plantação, antena parabólica, é o uso da tecnologia. Eles assistem televisão, tá? Então, tanto na zona urbana quanto na zona rural, as pessoas utilizam os mesmos, tanto equipamentos, objetos, roupas e a alimentação. Então, o que nós utilizamos pode vir do campo e o que as pessoas do campo utilizam podem vir da onde nós moramos da cidade. Vamos ver isso? Ó, na página 124, diz assim, ó. Então, diz assim, ó, a produção de sapatos é um bom exemplo da interdependência entre o campo e a cidade. Observe as etapas da fabricação deste produto. Então, aqui, o que nós temos? Um couro, tá? O que é isso?
Alguns sapatos são feitos de couro de animais, criados no campo. O animal é abatido em seu couro, o animal é abatido e seu couro é levado para o curtume, geralmente localizado na zona urbana, onde é tratado. Trabalho com curtume em Soure, na ilha de Marajó, no Pará. Então, vamos lá. O couro é retirado de um animal. Então, por exemplo, esse couro aqui foi retirado de um boi, tá? Um exemplo. O boi, ele vive lá na zona rural. Retirado ele, né? Retirado o couro, a pele do boi vai para a zona urbana para ser tratado. O curtume é um lugar onde o couro ele fica sendo curtido, processado. Então, por exemplo, ele fica na água, né? Para ele poder desidratar. Depois, ele precisa ser secado e ele resseca, né? Então, aqui vocês estão vendo já um sapato pronto, né? Aqui o molde do sapato. Aqui ele está pronto, aqui o molde do sapato. Isso aqui é a pele de um animal, provavelmente do boi, né? Então, assim, retira a pele dele, leva para a cidade, para a zona urbana. Lá ela é tratada, essa pele, vira um couro e aí ele vai para a fábrica de sapato. Ó. As indústrias das cidades fabricam sapato com couro vindo do curtume. Curtume já está na zona urbana. Lá ele é fabricado e depois vendido para as indústrias. Ó. As indústrias vendem o sapato às lojas. Então, as indústrias, depois da indústria, ele vai para a loja, para o comércio. As indústrias vendem os sapatos às lojas, onde a população urbana e rural podem comprá-los. Então, aqui é uma vitrine da loja de calçados masculinos na cidade de São Paulo em 2009. Então, voltando. O animal vive na área rural e lá é retirado a sua pele. Vai para a área urbana ou um curtume também pode ser localizado na área rural. É tratado seu couro. Depois de pronto, vai para a indústria, né? Vai para a indústria, fabrica o calçado, o sapato, o couro também pode fazer bolsas, pode fazer mochilas, pode também ser feito jaquetas, calças, cintos, carteiras, vários produtos podem ser feitos do couro de um animal. E depois é vendido em loja. Só as pessoas que moram na zona urbana que podem usar? Não. As pessoas que moram na zona rural também usam couro. Por quê? Porque o couro, ele é um tecido, ele é um produto resistente. Certo? Deu para entender, então, por que essa interdependência? Porque os animais vivem na zona rural, então a gente depende da zona rural para a criação dos animais e a zona urbana para a produção dos materiais. Então, uma zona depende da outra, certo? Agora vamos para a atividade. Diz assim: observe as imagens que mostram as etapas de produção do açúcar, tá? Então tá lá. Colheita de cana-de-açúcar em Piracicaba, São Paulo também, 2009. Caminhões carregados de cana-de-açúcar na usina de cogeração de açúcar, etanol e energia elétrica em Olímpia, também em São Paulo. Esteira para bagaço de cana-de-açúcar na usina de cogeração de energia em Olímpia, São Paulo. Transporte de açúcar na linha de produção e açúcar embalado pronto para a venda, tá? Então, essa foto aqui de 2013. São 5 situações diferentes em locais diferentes também, tá? Identifique onde cada etapa do processo é realizada, no campo ou na cidade. Então, nós vamos para a primeira etapa. A primeira etapa, ela é feita, então, é feita
no campo, ok? E depois, a segunda etapa, então aqui ela foi feita em Piracicaba, que é na zona rural. 2. O que acontece? A colheita de cana-de-açúcar, ela é feita no campo. Depois, o transporte da cana para a usina é feita do campo para a cidade. Então, a foto 2, ela acontece na cidade. Então, a segunda etapa é na cidade. Então, vai colocar aqui. A terceira etapa, o processo de moer a cana e transformá-la em garapa. O que é garapa? É no caldo, sabe? Por exemplo, o caldo de cana também é chamado de garapa. Para fazer o açúcar, também precisa ser extraído o caldo, bagaço de cana de açúcar, tá? Então, aqui a terceira etapa também é na cidade, ok? A quarta etapa, o processo de refinamento do açúcar, ó, aqui também é feito na cidade, né? Então, também é feito na cidade. E, por fim, a quinta parte, a venda, né, dos saquinhos do açúcar, também é feita nos mercados da cidade. Então, aqui nós colocaremos cidade, tudo bem? B, por que o açúcar revela a interdependência entre o campo e a cidade? Então, o açúcar revela a interdependência entre o campo e a cidade, pois a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do açúcar, é produzida no campo, transformada em açúcar e vendida na cidade, assim como o couro, tá certo? Então, vamos lá. Podemos colocar a cana, que é a matéria prima da qual é feito o açúcar, é produzida no campo. Aqui a gente vai ter que dar uma apertadinha, tá? E transformada em açúcar. Açúcar tem acento, tá? Na cidade. Aqui ficou uma resposta um pouquinho grande, tá? Por que o açúcar revela a interdependência entre o campo e a cidade? A cana, que é a matéria-prima da qual é feito o açúcar, é produzido no campo e transformado em açúcar na cidade, ok? Agora vamos para a última parte. Diz assim. Dê outros exemplos de produtos que revelam a interdependência entre o campo e a cidade. Então, 2 produtos feitos na zona rural e que vão para a zona urbana, tá? Então, por exemplo, vocês podem colocar aí arroz, feijão, algumas frutas, verduras, tá? Vou deixar para vocês fazerem essa. E 2 produtos feitos na cidade e que vão para o campo. Então, exemplos de produtos
da cidade que vão para o campo, vocês podem colocar as máquinas agrícolas, né? Os tratores, a colheitadeira, os eletrodomésticos, fogão, geladeira, TV, o computador, a roupa, tá bom? Então, aqui vocês façam o exemplo que vocês quiserem. Bom, agora essas duas tarefas para finalizar. Releia o texto As Paisagens da Zona Rural, páginas 119 e 120. Depois faça o que se pede. Então, no caderno, tá? No caderno, após fazer o cabeçalho, vocês vão fazer um desenho de uma paisagem rural, tá? Escreva 3 diferenças entre as paisagens da zona rural e as da zona urbana. Então, a gente falou no começo do vídeo algumas diferenças, vocês podem colocá-las aqui, 3 diferenças, tá? 2, faça 2 desenhos no caderno também. Um mostrando uma matéria-prima produzida no campo. Uma matéria-prima que é produzida no campo, tá? O outro mostrando um produto industrializado na cidade a partir desta matéria-prima. Então, vocês podem utilizar uma matéria-prima que ela é produzida lá no campo, utilizada de um material, de um animal, por exemplo, e que ela é feita em alguma fábrica aqui da zona urbana e que é vendida nos supermercados. Tá bem fácil, a gente estudou sobre elas nas aulas anteriores. Tá bom, turminha? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!